Atualmente, o Ubuntu tem 7 flavors oficiais, ou seja, são 7 versões alternativas do sistema que seguem certos padrões e são consideradas afiliadas ao projeto principal, podendo fazer uso lá da infraestrutura da Canonical para construir e distribuir pacotes, além de manter as próprias ISOs do sistema. Uma das mais interessantes é o Ubuntu Bud, que é a que nós vamos conferir no vídeo de hoje. E ela é especialmente interessante porque é uma mistura de o que o GNOME poderia ter sido se tivesse seguido talvez um outro caminho, com o Elementary OS, com mais liberdade de customização, eu diria. O pessoal do Ubuntu Bud foi muito criativo para resolver certos problemas que a gente via nas versões anteriores do Ubuntu, especialmente na versão principal. E a versão 22.04 LTS promete ser uma excelente opção de distro para quem gosta de uma interface gráfica alternativa ao GNOME e ao KDE. Mas eu te conto mais depois do nosso patrocinador de hoje. Pessoal, dos dias 2 a 9 de maio vai ocorrer a Jornada Dev, um evento gratuito da EBAC que pode te ajudar a dar o seu primeiro passo em programação. Se você quer se tornar um desenvolvedor e ainda não sabe exatamente por onde começar, não perca essa oportunidade. Além de aprender, você também vai ser desafiado a entregar um exercício a cada 24 horas. E aí que vem as partes interessantes. Se você concluir esses passos, a coisa fica mais legal porque você vai concorrer também a uma viagem de 5 dias para a Bahia, vai ter por tabela aí um projeto bacana para adicionar no seu portfólio, vai concorrer a uma bolsa de estudos de 100% na EBAC, vai ter o certificado de participação, que é bem importante, mas ainda por cima, como cereja do bolo, só de você participar do evento, você já ganha um mês grátis de curso de inglês na EF English Live. E o vencedor ganha um ano de curso de inglês. Não tem como ficar de fora dessa, então se eu fosse você, eu acessaria o link aí na descrição. Começando pelo começo, o processo de instalação do Ubuntu Bud é exatamente igual ao Ubuntu normal. Então, se você já instalou o Ubuntu, não deve ter maiores problemas com isso, já que visualmente só ele é diferente, tem um teminha ali diferente, mas o fluxo é o mesmo. Um dos diferenciais que se pode perceber logo de cara, no entanto, é que a distro já fica no Dark Mode por padrão. Curioso, né? Para quem nunca tinha ouvido falar do Bud Desktop, realmente tem muitos detalhes aí a serem considerados. Aqui no canal nós já temos vários vídeos a respeito dessa interface e até mesmo sobre outras edições do Ubuntu Bud, do Solos, que também traz essa interface, né? Mas hoje que tal nós deixarmos o próprio Ubuntu Bud se apresentar? Assim que você finalizar a instalação, é possível perceber que ele tem esse visual meio macOS, né? meio Elementary OS, com uma dock na parte inferior, uma barra no topo da tela. A dock, inclusive, na parte inferior é o Plunk, que é o mesmo software utilizado pelo Elementary OS. O menu do sistema também é, visualmente ao menos, o mesmo do Elementary OS, com um grid de apps e a opção de visualizar eles por categorias ou no grid especificamente, né? Cada um dos elementos do painel é um applet. Eles podem ser adicionados e removidos livremente, muito parecido com o que acontece com os widgets do KDE Plasma ou, sei lá, os plugins que você pode adicionar no XFCE, por exemplo. Do lado direito, o Raven menu aparece, sendo uma das características mais marcantes do Bud Desktop, algo que também me faz lembrar o comportamento do macOS. Me pergunto se realmente foi inspirado. No desktop nós vemos uma espécie de screenlet ou conch que mostra ali a data e a hora sobrepondo o wallpaper padrão que usa as cores do Joe Linux, então é lindo, obviamente, né? Mas calma aí, eu tinha falado em deixar o Ubuntu Bud se apresentar, né? E eu estava aqui me apressando, apresentando eles para vocês. Então, logo que você instalar esse Ubuntu Bud, um app de boas-vindas vai aparecer. E é uma pena que as pessoas não tenham muita paciência para ler e explorar os detalhes assim hoje em dia, mas se você tiver, basicamente você vai aprender tudo o que precisa ser aprendido sobre o Bud Desktop e o Ubuntu Bud, tudo em português para facilitar ainda mais, através desse app. Uma introdução explica o que é o Ubuntu Bud, o que é o Ubuntu e o Bud Desktop como projetos separados, e a relação do desktop com o GNOME, com o open source, com vários links para consultas mais profundas, se você quiser aprender mais. Numa seção ali sobre os recursos, são apresentados para você elementos presentes no sistema e até conceitos de trabalho no entorno dos quais a distro é desenvolvida, dando algum destaque ali para certos aplicativos que já vêm por padrão no sistema e podem te ajudar a fazer essas tarefas do dia a dia, né? Nesse menuzinho aí começando, se você seguir o guia, com alguns minutos de leitura
abertura e configuração, você vai ter o sistema com basicamente tudo configurado com o que você prefere. O Ubuntu Buddy já vem com o Firefox, mas te ajuda a instalar outros navegadores diferentes, se você quiser. Te mostra os caminhos para você customizar coisas relacionadas ao sistema e ao próprio Buddy Desktop mesmo. Enquanto o Buddy Control Center é basicamente o GNOME Settings com outro nome para você configurar as coisas do sistema, também existe uma opção que revela ali opções mais específicas para a interface, para você ajustar algum elemento que não esteja aí do seu agrado, quem sabe, ou adicionar ou remover alguma coisa. Essa seção começando, realmente tem bastante coisa, tem teclas de atalho, guias para você atualizar o sistema, instalar codecs, gerenciar drivers do sistema, gerenciar o suporte a idiomas, além de te mostrar algumas outras coisas consideradas opcionais, digamos, mas que você pode querer fazer, como configurar backups, gerenciar o seu firewall ou criar mais de um usuário para usar o computador. No app de boas-vindas também tem uma seção de recomendações, onde você pode estender os recursos do sistema com outras ferramentas, tipo o Dropbox, Flatpak, extensões para o Nemo, porque sim, esse é o gerenciador de arquivos do Ubuntu Buddy, que é o mesmo gerenciador lá do Linux Mint Cinnamon. Entre outras coisas, você tem suporte a snaps, suporte a driver de impressora. Snaps, inclusive, são parte do sistema operacional. Alguns aplicativos são distribuídos nesse formato, como o Firefox, assim como o Ubuntu faz. E o próprio app de boas-vindas que nós estamos vendo é um Snap também. A loja, no entanto, não é a Snap Store em Snap. É a GNOME Software com o plugin para gerenciar snaps. Isso faz com que ela seja menos bugada do que a loja do Ubuntu normal. E falando do app de boas-vindas, ainda não terminamos com ele, exatamente. Você ainda encontra links para se envolver com o projeto e outros 2 botões distintos. Um para te ajudar a instalar novos programas, que inclui ali plugins extras para o Buddy, que são tipo extensões do GNOME ou aqueles widgets extras que você pode baixar no KDE Plasma, sabe? Links para o FlatHub e para a Snap Store Online, e uma seção de jogos que automatiza processos para instalar a Steam, o Lutris, o RetroArch e o Mini Galaxy, além de outras ferramentas relacionadas como controladores de periféricos e aplicativos populares entre gamers e streamers até, como o Discord, o OBS Studio, além do Go Overlay, Mango HUD, Core Control e uma listinha de jogos bem específica seguindo algum critério misterioso. Tem uma listinha de jogos ali que você pode instalar facilmente. Alguns são pagos, outros não. Alguns são open source, outros não. E ainda existe uma seção só para te ajudar a instalar temas e configurar layouts desktop diferentes. Assim você pode usar o que mais te agradar. Tem um com o visual do Windows, tem lá um com o visual do Unity, do macOS, com direito a menu global e tudo mais. Todos esses passos e opções em geral estão à distância de um clique, literalmente, através do app de boas-vindas, o que é uma boa, por um lado, e ruim, por outro, mas eu vou falar sobre alguns pontos negativos daqui a pouquinho, então se segura. Por baixo disso tudo é o Ubuntu 22.04 LTS, kernel 5.15, mesa 22, drivers NVIDIA recentes, sendo o 510 o mais recente no momento que eu gravo esse vídeo, mas ainda assim, o Ubuntu Buddy se deu a liberdade de mudar vários apps padrões que você não vai ver no seu Ubuntu tradicional. Além do Nemo como gestor de arquivos no lugar do Nautilus, uma mudança bem significativa que eu acho que faz sentido prático até, mas quebra um pouco da estética do restante dos apps que segue o visual do GNOME, já que o Nemo usa menu bars e o GNOME usa o conceito de header bar, né? Temos também o Tilix como emulador de terminal, que é uma aplicação com muito mais recursos do que o GNOME Terminal e especialmente o GNOME Console, né, que é a nova aplicação para terminal que o pessoal do GNOME desenvolveu, com aquela opção de você dividir a tela em vários quadrantes diferentes. Eu acho bacana. Mais alguns exemplos de coisas únicas do Ubuntu Buddy incluem uma ferramenta para acessar o Ubuntu Buddy para Raspberry Pi via rede, o atalho para o fórum do Ubuntu Buddy e o Window Shuffler, que tem o poder de te ajudar aí a criar layouts e organizar janelas no seu desktop, parecido com o Power Toys do Windows de certa forma. O Ubuntu Buddy também traz o Menu Libre, um app para gerenciar o menu de aplicações do sistema, já pré-instalado, um aplicativo para você customizar a tela de login com opções que envolvem o tema, a imagem de fundo, entre outras coisas. A tela de login é o LightDM, né? Caso você esteja se perguntando. O Gthumb é o visualizador de imagens padrão e o Drawing é o Paint do GNOME, né? Digamos assim, também ele vem pré-instalado. No mais, as aplicações são as mesmas que o Ubuntu tradicional também traz e é uma seleção bem completa com LibreOffice, como SwitchOffice e um monte de outras ferramentas
geralmente atreladas lá ao core do GNOME, monitor do sistema, gerenciador de disco, etc, etc. Em termos de consumo de RAM, ele parece gastar uns 200 MB a menos do que o Ubuntu principal, no primeiro boot pelo menos, sem intervenção do usuário, mas como a gente viu num vídeo recente do canal, isso não necessariamente significa alguma coisa super mágica. Eu fiz alguns testes de benchmark utilizando essa versão do sistema com esse hardware aqui, o qual eu costumo usar para testar todas as distros que eu faço review aqui do canal, basicamente, e é interessante comparar ele com a base direta do sistema, né? O Ubuntu 22.04 LTS, considerando que o Ubuntu Bud, ao contrário do sistema da Canonical, continua utilizando o Xorg e não o Wayland por padrão. No teste com o Blender, claramente não fez muita diferença utilizar um ou outro. Continua sendo um bom resultado até o momento, né? Mas definitivamente não é aquele tipo de coisa que impressiona. Seguindo para Unengine Superposition, basicamente o mesmo resultado do Ubuntu, que também não foi lá muito performático. No Geekbench Single Core, vemos que essa nova base do Ubuntu veio para melhorar a performance das distros, o que não fez o Ubuntu Bud bater a distro base, mas serviu para levar ele para o topo, tomando o terceiro lugar do Pop! OS nesse quesito. Já em multicore, o resultado não se repetiu e mais uma vez terceiro lugar aí para o Ubuntu Bud. Em um teste com o Mozilla Firefox, nós tivemos um resultado melhor para o Ubuntu Bud em relação ao Ubuntu tradicional, mas falta muito para alguém alcançar o Arch Linux ainda, seja em Snap, seja em Flatpak ou qualquer coisa. Indo agora para games, o Ubuntu Bud não foi capaz de abrir o Counter-Strike, então eu não consigo mostrar pontuação nenhuma para vocês aqui, eu não consegui executar o teste de benchmark, depois da 10ª vez eu desisti. De todas as distros que eu já rodei nesse teste aqui, acho que o Ubuntu Bud foi o primeiro a não rodar o CS. Talvez algum bug temporário que teve o azar de estar presente justamente quando eu estava testando, mas infelizmente causou a ausência desse dado. Porém, ele rodou Shadow of the Tomb Raider num valor médio desse teste, né? Um valor que esse teste costuma dar nas distros, nada surpreendente, mas em Universe Sandbox, em contrapartida, agora temos um novo empate em primeiro lugar entre Ubuntu Bud e Pop! OS, ambos na edição aí 22.04 LTS. O Ubuntu Bud, teoricamente, é tão performático quanto o próprio Ubuntu normal para games, então pode ser utilizado para isso se você quiser. Ainda que por usar um ambiente desktop diferente, ele possa sofrer de alguns problemas eventualmente que talvez não ocorressem no sistema principal e vice-versa também, como é o caso do Counter-Strike de hoje, né? Já que o Counter-Strike rodou de boas no Ubuntu sem fazer nada. Mas ao contrário do Ubuntu tradicional, a versão Bud tem uma seção dedicada a games no aplicativo de boas-vindas que permite que você instale facilmente vários elementos relacionados, como a própria loja da Steam, entre outros, coisa que é mais ou menos funcional hoje no Ubuntu. Depois que ele lançou, eu fiz alguns updates no Ubuntu tradicional, ele começou a mostrar os .debs na loja, então tem o Lutris, tem o Go Overlay por lá, então deu uma amenizada no problema, mas o Ubuntu Bud tem essa centralzinha ali para você instalar todos em um lugar só. Então, apesar da falha com o CSGO, eu diria que o Ubuntu Bud é mais fácil até de configurar para games do que o Ubuntu normal, ou que pelo menos tem mais opções e ferramentas que buscam te ajudar com isso. Mas nem tudo são flores, nós temos alguns pontos negativos para mencionar também, que é importante que você saiba. Eu não sei se tem a ver com o Snap necessariamente, acho que esse formato de pacotes acaba tendo esse estigma ligado a ele, mas as animações da tela de boas-vindas são lentas nesse Snap. Acho muito difícil que esse seja o comportamento esperado para acontecer por lá, porque se for, simplesmente foi mal planejado. Parece que ele está lagando, né? O próprio fluxo da tela de boas-vindas poderia ser revisto para tornar as coisas mais claras, para não deixar espaços em branco, sem nada, criar um passo a passo mais inteligível. Eu até disse isso no começo, se você lê tudo aquilo, você vai ter um entendimento completo sobre o que o Ubuntu Bud pode fazer, mas eu também disse que as pessoas não costumam ler. Pelo menos não tanto. E do ponto de vista de software, a pior coisa que você pode fazer é dar um manual gigante para o usuário ler como a primeira impressão dele do sistema, e se alguma coisa não funcionar, você acusar ele de que não leu. Eu sei que, na prática, teoricamente, se você lê os manuais de tudo que você usa, você teria muito menos problemas. A questão é, às vezes a gente prefere descobrir e errar na prática do que ficar lendo um manual inteiro.
Vai dizer que você nunca fez isso, usou alguma coisa sem ler o manual. No entanto, é uma aplicação útil, sem dúvida. O problema é que muitas das funcionalidades de configuração e das facilidades estão presas nesse aplicativo de boas-vindas. Eu acho interessante apresentar os recursos para os usuários, mas se você precisa colocar tudo ali, front and center, como se diz, é porque talvez não seja tão fácil de achar no sistema em si ou porque essas opções não estão lá. Se existe uma seção de apps que claramente os desenvolvedores recomendam que você instale, por que eles já não vêm instalados, como as ferramentas de preview e compartilhamento do Nemo? Qual seria o drawback de trazer o Nemo mais completo já com essas ferramentas, né? Em geral, um app de boas-vindas precisa ser um guia, uma vitrine, não um livro. O ideal seria que muitas dessas opções e configurações fossem já feitas durante o processo de instalação ou durante o primeiro boot no esquema Next, Next, Finish, e não que o usuário tenha que catar essa informação dentro dos menus. Configurar os drivers é algo importante. Instalar atualizações de pacotes, de codecs é algo importante. Então, por que correr o risco do usuário perder essa informação apresentando esses diálogos de forma que o usuário precisa espontaneamente explorar cada um desses menus do aplicativo de boas-vindas e ler vários parágrafos para entender que é isso que ele tem que fazer? É uma questão de UX. Existem alguns outros problemas relacionados à unificação de funcionalidades. O Bud dá muitas opções de configuração, mas ele divide as opções do sistema em dois painéis de controle diferentes, além de algumas opções que só aparecem nos menus dos apps de boas-vindas. Então, tecnicamente, você teria 3 até. Todas essas opções deveriam estar no mesmo lugar, talvez sendo uma seção dentro do próprio Gnome Settings que eles usam. Se for observar o app Configurações do Bud Desktop, ele acaba funcionando como se fosse um Gnome Tweaks para o Bud. E a gente sabe que esse é um paliativo. Não é o ideal, não é o ideal no Gnome, não é o ideal no Bud também. Assim como o próprio Ubuntu tradicional, atualizações são tratadas de forma diferente em 2 apps. A Gnome Software e um app de atualizações à parte. Eu entendo motivos de separar as atualizações do sistema operacional das atualizações dos apps. Eu entendo mesmo, o macOS faz isso, mas eu não acho que é a melhor forma. Eu ainda gosto mais de como o Fedora e o Pop! OS fazem. Unificam as atualizações dos apps e do sistema num lugar só, que é a loja de aplicativos. A questão é que no Mac existe realmente uma separação bem clara sobre o que é atualizações do sistema operacional e o que é atualizações de aplicativos que você instalou pela loja e ela vai lidar por lá. No Ubuntu e no Ubuntu Bud, por tabela, nós temos uma confusãozinha básica, já que o atualizador de programas lida com pacotes .deb e até permite que você selecione pacote por pacote o que você quer ou não fazer update, e nessa lista você vai encontrar aplicativos que você instalou via .deb, aplicativos que você instalou pela loja e o próprio sistema operacional, coisas internas dele, além de fazer um auto refresh dos snaps, né? No caso dos snaps, ele atualiza todos de uma vez sem você poder escolher, mas na Gnome Software ou na Snap Store ela vai atualizar apenas os snaps no momento e eles atualizam sozinhos, né? Às vezes eles vão aparecer na loja como atualizações pendentes, mas somente nos momentos que você flagrou eles antes do processo de atualização automática ter acontecido. Ali nós temos snaps relacionados ao core do sistema, então nós temos parte do sistema operacional que seria do núcleo, atualizando em 2 apps diferentes, assim como nós temos apps comuns do sistema atualizando em locais diferentes, porque se você instalou um Spotify em Snap, ele atualiza pela loja, né? E se você instalou, digamos, o Google Chrome.deb, você vai atualizar pelo atualizador de programas. Se é a atualização do kernel, você vai atualizar pelo atualizador de programas, mas se é a atualização do Firefox, se é a atualização do core do Snap, ele vai atualizar pela Snap Store, a menos que você conte o refresh que ele dá dentro do atualizador de programas, como a atualização do Snap também. É confuso. E olha, existem 2 caminhos que eu acho que faria algum sentido assim de se seguir na minha cabeça, e essa é uma crítica ao Ubuntu, mais do que ao Ubuntu Bud, mas a ele por extensão. Poderia ser feito todos os updates pela loja, fazer ela ser boa o suficiente para gerenciar os .debs e os snaps, ou você tira a seção de updates da loja, tira aquela abinha, né? Já que ela não serve para nada praticamente, e centraliza todos os updates nesse app de atualizações. Eu acho que não resolveria 100% mesmo assim, porque ainda existe aquela confusão do Ubuntu parecer não saber o que são apps do sistema, atualizações do sistema operacional, e o que são apps por si só instalados pelo usuário, por exemplo, ou
aplicativos em si que estão instalados no próprio Ubuntu, o ideal seria ou faz aquela separação no estilo macOS ou faz a união de tudo num lugar só, né? Senão fica muito parecido do Windows, e nesse caso não é um elogio. E por favorzinho, seria muito interessante habilitar uma opção que permita desabilitar o auto-update dos snaps, porque não faz sentido você ser obrigado a atualizar algo desse jeito. Da opção do auto-update é diferente de fazer isso, quer o usuário queira, quer não. Por fim, a escolha de alguns apps no Ubuntu Bud é um pouco equivocada. Por exemplo, os codecs, que é algo que invariavelmente as pessoas vão utilizar em algum momento para reproduzir algum arquivo de mídia no computador, são algo que o usuário precisa deliberadamente dizer, quero instalar, muitas vezes até vasculhando lá através do aplicativo de boas-vindas. Mas o Bud, ARM and Pi, que é um app peso morto para qualquer um que não tenha um Raspberry Pi ou use um Ubuntu Bud nele, já vem pré-instalado. Ou ainda o Window Shuffler, que parece ser tão legal, mas não é mencionado em lugar nenhum. Uma feature tão bacana que os usuários nunca vão achar e entender o que ela faz se não ficarem fuçando nos menus do sistema operacional e entender inglês por tabela, porque esse em particular não está totalmente traduzido. Como uma distro de comunidade ou até um hobby, eu acho o Ubuntu Bud ótimo, para quem quer utilizar alguma coisa um pouco diferente de GNOME KDE padrão. Pensando nele como um produto de mercado, ainda falta lapidação, com certeza, mas talvez esse nem seja o objetivo e tudo bem com isso, né? Vai ter usuário para todo mundo. E eu tenho mais uma pergunta para te fazer depois do recado do nosso patrocinador, Sanebox. Eles oferecem um serviço para te ajudar a ser mais produtivo com o seu e-mail. Eles ofertam um serviço de organização de mensagens para várias grandes empresas desde 2010, com uma inteligência artificial que ajuda a tirar da sua frente os spams, deixando apenas as mensagens que você acha importante em destaque, além de funcionar como um assistente para você não esquecer de mandar e-mails importantes. Você também pode até customizar ações para garantir que o Sanebox funcione exatamente como você quiser. Acesse sanebox.com/diolinux para receber $25 de crédito e testar o serviço. Conte para mim, o que você achou do Ubuntu Bud? Tem alguma outra flavor do Ubuntu 22.04 LTS que você gostaria de ver review aqui no canal? Deixa aí nos comentários, enquanto escolhe qual desses dois vídeos você vai ver depois. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!